Que eu entendi, né, do nada que Deus cria, né, então é quando tivermos essa consciência de nada, esvaziarmos-nos para assim então ele vir e colocar, né, todos os seus méritos e atributos, a sua vida, né, em nós. Que o que foi dito se dispersa o nosso nada, a nossa pequenez, a nossa condição de criatura, né, e Deus vem com o seu tudo, né, o seu ser divino, seus méritos e atributos, a sua vida divina, o seu ser divino, como disse, né. E a criatura já não mais existe, é Deus é quem vive nela. Mas para isso temos que nos colocar nesse nada, né, para ser aqui embelezado pelo o seu ser divino. Eu não sou mais eu, é ele, é todo ele. E nesse conhecimento do nada eu tomo como coisa minha, sim, né, como vida minha, mas eu não me ensoberbeço, né, querendo tomar de Deus, tomar aqui a riqueza, a vida de Deus e não querer a Deus, né, ou seja, ficar na minha própria vontade, né, roubar de Deus. Não, aqui já não há mais separação, somos um, é um só. Eu já nem existo, é só ele, como de fato é, né. A soberba humana é justamente isso, é querer se colocar fora como Deus de si mesmo, que não existe, que é mentira. E aí a situação de não viver de sentimentos, né? De não viver no humano, né? Não ficar, eu tô passando por dificuldade, cadê Deus? Cadê Deus? Não, Jesus, vejamos a vida de Jesus, né? Jesus passou por tudo aquilo na sua humanidade para nos salvar, né? E tendo comigo, vivendo ele em mim, eu continuo, né? Na minha carne, os sofrimentos que faltaram lá, em prol dos outros, que tendo não reconhece, não agradece, não se volta a Deus, intitula, né, tudo a si mesmo, ao seu próprio esforço. Então vivemos, né, a reparar a Deus, a consolar Jesus, né, a ser para Jesus o que Jesus foi para o Pai, né, Jesus foi e fez por nós, sejamos agora e façamos agora por Ele, né, com total confiança de que Ele está em nós, de que Ele reina, de que Ele não nos abandona. Como disse ainda há pouco, né? A matemática de Deus não é como a nossa, um mais um, que é dois. Para Deus é um mais um é três. Né? Então, confiemos, sem titubear, né? E ofertando, né, tudo, reparando a Deus, né, por todos, pedindo perdão por todos, agradecendo por todos, né, o louvando, bendizendo por todos, que tendo não faz. E aqui também, deixa eu ver se eu entendi o que foi dito, né? Que a esperança nos leva aonde queremos ir. É o exemplo que foi dado. Eu tenho 2 contas de luz atrasada, eu tenho fé e esperança que Deus vai prover. E fico e de fato ele vem e provê uma circunstância, né, aparece um trabalho, uma oportunidade, né, de trabalho e eu consigo dinheiro e pago as 2 contas. E eu não coloco isso no meu empenho, eu que trabalhei e consegui. Não, eu coloco, né, na assistência de Deus, foi Deus. Foi unicamente o próprio Deus. Claro, sem a minha cooperação, a minha participação, né, eu trabalhei, né, mas que é Deus em mim também, né, aqui é a consumação do amor, né, aqui é a concretização, o reconhecimento, o amor a Deus, de que sim, de fato, é Ele quem está aqui, é Ele quem toma conta das coisas, então a esperança já se consuma no amor. Eu já não mais espero, eu tenho que a posse de Deus, Deus está comigo, Deus é comigo. Assim sendo, aconteça o que acontecer, né? Estou aqui, eu fundido a Ele. De modo que se uma situação, o dinheiro não vier, não entrar,
né, a oportunidade de trabalho não vir e eu continuar, né, sem ter da onde tirar para pagar essas contas, eu não me perturbo, né, eu continuo na esperança, eu continuo no amor, fundido a esse amor, né, que ele tem um propósito, né, um para quê de tudo isso. Que é então a explicação, né, das virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. A fé, as verdades, o conhecimento, né, a esperança de que vai acontecer, que Deus está, e a caridade que de fato, né, tocamos com a mão, né, o ato concreto de Deus, a realização, a concretização. E aqui uma grande explicação também, né, que Jesus diz, que a fé é Deus, né, a fé é Deus, o Rei, né, o Criador, a caridade é a rainha, né, como foi dita, a misericórdia. E a esperança é como essa mãe pacificadora, né, que põe paz em tudo, que, como foi dita, a esperança nos leva a alcançar tudo, né, tudo nos leva a chegar onde se quer, né, ou seja, estar em Deus. Né, querer o que Deus quer, viver a vontade de Deus. Um ponto muito importante que foi falado, né, sobre se olhar no espelho, né, a pessoa não se aceitar como é, né, eu sou baixinho, eu sou magro, eu sou gordo, eu sou isso, aquilo, né, eu tenho tal deficiência, eu tenho essa e aquela limitação, né, e o que Jesus falou, né, esse sou eu em você, né, Jesus, né, Deus Pai, poderoso, grandioso, né, imenso, rico, me fez nessa condição de miséria, né, feinho e assim, assado. Jesus pensou, né, cada um de nós, né, se abaixou em cada um de nós, né, e nos fez segundo os seus desígnios, né. Cada ponto, cada situação do nosso ser é para um desígnio divino, e é a partir desta situação, dessa peculiaridade, né, desse detalhe, né, que vai operar o querer divino. Porque, como disse, Deus é tremendo, é grande, é imenso, é poderoso, é dono de tudo, né. Então, no estalar de dedos, ele resolve tudo, mas não quer fazer assim, não faz assim. Né, faz toda uma caminhada com cada um de nós para aprendermos, para entendermos aqui, para nos relacionarmos com Ele e vivermos esse amor dele, né, e assim enxergar a Ele, os desígnios dele, a vontade dele. Portanto, o grande mal, a gravidade, em reclamarmos daquilo que Deus nos deu. O imenso pecado, né, que as pessoas estão hoje, né, realizando, mudando o nariz, mudando isso, mudando aquilo, né, se submetendo a dores atrozes, né, de cirurgias e medicamentos, isso e aquilo, para chegar o corpo naquilo que ela quer, ela, e de igual forma aqueles outros, né, que estão se deformando, né, são 2 extremos, né. Um vai pelo extremo que quer ter um corpo perfeitíssimo, né, uma aparência perfeita, e o outro né, distorcendo tudo, né, distorcendo toda a imagem, né, daquilo que é o natural, aquilo que fomos criados. E de igualmente aquele que não tem um braço, não tem uma perna, numa eventualidade de um acidente, sofreu, né, alguma decep como se diz a palavra? Foi decepado, né, algum membro, né, e se vê agora inútil por estar preso a uma cadeira de roda, isso e aquilo, mas tudo, né, temos de ver no âmbito divino, propósito divino, um desígnio de Deus. Até o exemplo que foi dado, né, do filho que tinha tudo. O pai e a mãe buscou fazer tudo, né, caiu no mundo das drogas e foi lá atrás, né, desse filho, tentar trazê-lo de volta, recuperá-lo, né, levar para casa, dar banho,
roupa limpa, e essa pessoa não quis, né? Ameaçou os pais, tacou as coisas neles, né? Para ele sumir dali e deixar ele em paz. Aí numa ocasião em que ele é jurado de morte na rua, aí ele quer se refugiar na casa dos pais. Né? Tá passando fome, tá passando por uma situação, aí lembra, né, que tem pai e corre para lá. Humanamente, né, até as pessoas que vão ouvir vai dizer, né, mas que bom, é Deus isso aí, né, em resposta às orações, para que ele voltasse para casa, né? Mas o que acontece? Não houve ali um arrependimento, não houve ali uma experiência, né, com Deus, porque tem que partir, né, a partir de Deus, de uma experiência com Deus, né, de conversão, de volta, né? Porque se diante disso os pais a acolhem em casa, as chances dela voltar quando tudo se estabelecer, né, em ordem, né, quando o juramento de morte já não for mais o mesmo, né, aquele outro lugar eu não frequento mais, eu vou frequentar uma outra boca. Né? Então, para se safar, ela vai se refugiar nos pais. Então, isso não é amor. Né? Se os pais a acolhem em casa, não é amor. Amor humano. Né? Mas em direção a Deus, é que os pais, né, digam, né, não, agora você não quis, você quis ter teu lugar, o teu espaço, a tua paz, permaneça lá. Né? Volte lá para onde você esteve. Aqui você não entra. Tá? Mas e vai ser morto, vai ser. Aqui você não entra mais. Você recebeu todas as oportunidades, né, para voltar, não quis. Agora permaneça lá. E aí ela estando lá na miséria, lá nas ameaças de morte, e até mesmo se vinha o caso, né, acontecer, porque aqui Deus não está morto, Deus está cuidando. É isso que não entra na cabeça das pessoas, né? Deus se abaixa sobre a criatura. É ela quem quer fazer com as mãos dela, do jeito dela, na hora dela, né? Quer atropelar Deus. Né? No caso, esse atropelamento aqui seria os pais acolher o filho em casa, né? Esconde aqui, que aqui eles não te pegam. Aí o que se dá? Eles entram na casa e mata pai, mãe, filho, mata todo mundo. Né? A desordem, o atropelar a Deus, o querer ser Deus, o querer dar ordens a Deus. Deixa ele na rua, lá na rua ele vai fazer a experiência. Reconhecer que é só ele e Deus, que só tem Deus do lado dele. Né? Percamos tudo, mas não percamos a Deus. Né? Todas as portas se fechem. A única que não se fechará é a de Deus. Mas para isso eu tenho que ir até Ele. Né? Eu tenho que retornar, né? Voltar, converter na direção dele. Então, enfim, tudo é para um propósito, uma finalidade, né? Um desígnio de céu. Né? Porque se acontecer de vir e tirarem a vida dele, é equilíbrio de justiça, e assim ele poder fazer essa experiência, essa passagem, né? E, e se unir a Deus, ainda que fique um tempo no purgatório. E lá ele vai compreender, né, a realidade, né? E sendo grato a Deus. A prioridade não é aqui o humano, mas a prioridade é em direção à alma, a unir-se a Deus. Mas as pessoas estão tão enraizadas, né, engessadas aqui na mentalidade humana, que até aqui, ó, cuidam mais do corpo que da alma. Né? Tá todo dia em academia, tá todo dia em, né, plano de dieta, de tratamento, isso e aquilo, focado. Mas e a alma? Né? O tempo está se esgotando. Né? Como foi falado, o nosso corpo é matéria e tem um prazo de validade. Portanto, ano a ano vai se deteriorando.
Não tem o que fazer. Pode se atrasar um pouco, né, com todas essas circunstâncias, produtos humanos. Mas e a alma? Como está? Que a pessoa não vive, né? Não vive a fé. Por isso não tem esperança. Contudo, a caridade também não habita nela. O que há ali é só um eu. E o desejo de gozar de tudo que esse mundo pode me proporcionar. Se fecha, né? Se fecha a Deus. E aí Deus proporciona situações que vai nos fazer, nos levar, né, a ter a graça, a oportunidade de preencher os vazios, né, da nossa alma com o amor de Deus. Tirar o amor das coisas dessa terra para preencher com o amor a Deus. Porque só isso entra, né, no céu. O amor a Deus, né? E o fazer, o viver a vontade dele. Portanto, não importa se está numa cadeira de rodas, se é feio, se é bonito, se é gordo, se é magro. Né? Há uma finalidade, um desígnio divino, né? Em cada circunstância, na vida de cada um. Né? Que não é também uma regra, né, para todos. Mas na realidade de cada um, Deus tem um desígnio, né, individual para um único fim. Né? O ser encontrado com Ele. Pertença dele. Todas essas debilidades, as situações, ocasiões de darmos a glória a Ele, a vivenciarmos o milagre da vida, né? Apesar de hoje vivemos uma realidade complicada realmente, né? Que aqui, ó, a pessoa sim poderia, né, ao invés de ir dar trabalho para os pais, né, ir arrumar um cantinho, um lugar para ela afastado, né, renunciar mesmo à vida de pecado, abandonar as drogas, procurar por conta própria, né, uma internação, né, e depois, quando se estabilizar, né, melhorar um pouco, entrar em contato com os pais, né, provar a eles, né, que agora é a criatura que precisa, né, ela precisa reconhecer que precisa provar aos pais que realmente quer mudança, né, que a situação que foi exposta levou a essa reflexão, né, que a necessidade de primeiro se encontrar com Deus, né, de desejar primeiro essa mudança e arrumar um lugar para ficar, como disse, e consertar a sua vida, né, e levar de volta o orgulho para os pais, né, que até me veio aqui agora, né, aí pode vir uma revolta e até esse filho nem mais buscar contato com os pais mais. Então é difícil, a vontade humana é complicada, né, é egoísta, é vingativa, né, não penetra o divino, não deixa o divino penetrar. Prover a Deus que sim, né, o divino querer se expanda aí e, e, e comunique os intelectos, né, para que se abram a essa realidade, que Deus é o centro, que Deus cuida e que o nosso fim último não é aqui nessa vida, nesse mundo. E não intitulando nada a si, mas colocando tudo aqui, ó, foi a glória de Deus, é Deus agindo em mim. Não é mérito meu, mas de Deus, né, tendo pleno conhecimento, né, consciência disso. Que até com a carência dessas verdades, a pessoa intitula a si mesma, né? Ah, foi a ONG que foi lá, me recolheu e me deu assistência e tal. Caminharmos para Deus aqui, ó, no divino querer, segundo a escada de ouro, não mais de madeira. Eu não quero meus méritos, eu quero os méritos de Jesus. Eu quero estar aqui, ó, com a face dele, ele em mim. As insígnias dele, o todo ele. E aí o que foi dito também, né, das almas vítimas, que os anjos disseram, né, estas almas vítimas, o que não podemos fazer, estas o podem.
né, que é apaziguar a ira de Deus, que é fazer cair sobre as criaturas os méritos de Jesus, né, a misericórdia. Então, Jesus derrama nelas, ou melhor, né, Jesus derrama nelas, como se dava com a Luísa, mas que ao mesmo tempo era ele a fazer, era ele a sofrer, né, eram os sofrimentos dele, os méritos dele. A alma vítima dá o seu sim, o seu fiat, né, totalmente amparada pelo poder de Deus. Que o que foi dito, né, o que tende a criatura, né, a busca, o que é o pecado? A busca por prazer, né? O oposto ao pecado seria, né, aqui o sofrimento, a privação, o renunciar-se, né, o estar privado. Aí o que foi falado, mas Jesus, o que Jesus fez não foi suficiente, né? Foi mais que suficiente, mas a criatura não reconhece, é ingrata. Então é preciso que haja as almas vítimas, a fim de que elas, né, vivenciem no seu humano, né, na sua carne, e assim com conhecimento dos demais ali em torno, para que deem mais valor, para que deem mais valor ao que Jesus fez, para conseguir vincular o sofrimento humano, né, com o divino, a ingratidão a Deus, né, o deixar Deus de lado, o deixar Deus no segundo plano. E aí o que foi dito, né, dos anjos, louvariam, se soubesse a grandeza, né, da alma vítima, rogariam a Deus para que multiplicasse essas almas. E assim, de fato, né, não, não convém. Diante da realidade de hoje, não. É bem como foi dito, que multiplique os filhos da divina vontade, os conhecimentos do livro do céu, que se dedicarão a essa vida. Que os méritos de Jesus venham sobre a terra através destes. Que foi o que se deu a Luísa, né? Jesus retirou ela do, do ser alma vítima e levou para ser filha da divina vontade. Porque, assim, a alma vítima chegou, estamos hoje num grau tal que a alma vítima já não resolve. Igual das muitas vezes que Jesus derramava sobre ela, ela não segurava, né? Por exemplo, Jesus derramava amargura nela, ela imediatamente jogava, deixava derramar no chão. Então a alma vítima já não comporta. Tamanha é, né, as amarguras. E aí o que foi falado até em relação aos pais receber o filho drogado de volta em casa sem uma verdadeira conversão, um verdadeiro arrependimento, né? Ficar cobertando, passando a mão na cabeça, não corrige, né? Não corrige, ela continua do mesmo jeito, como foi dito, não acontece nada mesmo, eu vou continuar aqui na minha vida de pecado, igual muitos vivem, né? Que vivem aí na pornografia, na prostituição, né? Não, Deus está aqui no prazer. Né? Foi criado por Deus, então tudo isso aqui que eu faço é Deus. Então não vê nada de errado, né? Continuam, né? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Né? Então é preciso cair os castigos, que cresça, né? Os filhos da divina vontade, né? Que outras pessoas se abram a essa realidade, a essa verdade e ponham em prática nas suas vidas, a fim de haver outros Jesus, né, na Terra. E a partir daí os méritos de Cristo, a vida divina na Terra, o reino da divina vontade. Para que as criaturas sofrendo, os castigos sendo derramados por sobre elas mesmas, não havendo mais almas vítimas, né, possam elas, né, voltar-se para aquilo que é realmente primordial, verdadeiro, voltar-se ao que é realmente verdadeiro, que é a vida verdadeira, né, o unir-se, fundir-se a Deus, a sermos um com Ele, e não ficar, né, nas costas das almas vítimas, ela sofrendo e os outros gozando a vida, né? Pecando à vontade. Então é preciso o fit, né? Faça-se segundo a vossa vontade, não a nossa.
né? O que o anjo manifestou foi aqui a vontade dele, um louvor, aqui a glória de Deus. Mas agora, com os conhecimentos da divina vontade, né, constatamos que as almas vítimas não é a prioridade, mas sim o conhecimento, né, das verdades divinas. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, fiat. Essa parte do que tem falado do silêncio, né, até outra coisa que me remete a um filme que eu assisti, que o professor disse até para o aluno, né, todas as respostas que você procura, encontrarás aqui na natureza. E aqui agora o texto dizendo, né, toda a natureza convida ao repouso. Mas qual é o verdadeiro repouso? É o repouso interior e o silêncio de tudo que não é Deus. A natureza está na sua ordem, como acabei de dar o exemplo agora há pouco, que a própria natureza nos ensina, né, lá do primeiro trecho das podas, que vai dizer das podas, que a palavra era desbordar, né, que era remover brotos ladrões que sugam a energia da planta principal, cortar os galhos. Não está servindo para nada, corta o galho. Né? Tá aqui só fazendo peso, corta, corta. E aqui é o que está dizendo, né? Sobre o repouso interior. É o silêncio de tudo que não é Deus. É a amputação de tudo que não é Deus. Né? As vãs conversações, as vãs ocupações, tudo que não arremete a Deus. Todo pensamento que não provém de Deus. Tudo que nos leva a outras direções, a outros rumos, né? Que não é Deus. A natureza está na sua ordem. E de fato ela nos ensina. É como eu estava falando da escola sobre os animais, né? Lá no parque, lá no bosque, lá está cheio de animais. Você não os vê, não invade a casa das pessoas. Né? Estão eles na sua ordem. Né? E por não terem consciência e estarem na ordem, ao invés de fugirmos deles, são eles que fogem de nós. Tanto os animais noturnos, que só saem à noite, quanto os do dia. Lá na roça lá tem indícios de que tem uma onça andando lá para baixo e para cima. Mas conseguiram fragar uma imagem dela uma vez e já faz um bom tempo. Quando estava tendo as queimadas, né? Aí, de fato, ela tem que sair do habitat dela e procurar outro lugar, porque meteram fogo em tudo. Né? A mão da criatura humana já passou por lá. Mas do contrário, não, ela permaneceria lá no meio do mato, lá, sem, né, perturbar ninguém. É o homem que vai lá perturbar eles. E assim, um servindo de alimento para o outro. Né? Enquanto o homem tem a sua geladeira e guarda seus mantimentos lá para não se perder. Né? A natureza é como que eu entendi, a geladeira, né, de Deus para os outros animais. Né? Aqueles que servem de alimento para o outro. E não fica revoltado com Deus por serviço de comida para os filhotes, né, da onça aqui, por exemplo. Né? Ah, minha mãe, né, saiu para buscar comida para os filhotes aqui e a onça pegou e serviu-se de alimento para os filhotes dela. Não se revoltam com Deus com isso, porque é a finalidade para a qual foram criados, né? Pelo contrário, vão dando glória a Deus, né, que serviu-se de instrumento, né, das mãos de Deus, serviu-se de alimento para uma criatura de Deus. Assim deve de ser a criatura humana. Eu não tenho que ficar reclamando com Deus, nossa, eu tenho que levantar amanhã cedo para trabalhar de novo.
Nossa, eu fiquei a noite inteira pra lá e pra cá com essa criança que chorou a noite inteirinha, né. A mãe consegue muito bem viver isso sem murmurar, né, porque ama, né. De manhã cedo, quando o filho finalmente dorme, ela encosta do lado, né, morta de canseira, mas não fica ali xingando a criança, não fica ali brigando com Deus. Pelo contrário, né, fica feliz que, nossa, finalmente, né, não conseguiu dormir agora, né, tá dormindo. O medicamento fez efeito. O nariz já não está, né, tão entupido e finalmente já conseguiu dormir. Então, fica feliz, né, que a ordem divina e real das coisas, o amor, né, o esvaziamento de si mesmo e o encher-se do amor de Deus. Aqui, na situação da mãe, de forma natural, mas precisa acontecer na nossa vida como um todo, em tudo que fazemos, em tudo que deixamos de fazer. Ao se desapegar de determinada coisa ou situação, não ficar olhando para trás, mas reconhecer que aquilo ali não é de Deus e, portanto, não me pertence, eu não tenho que ficar carregando isso. O que dizia antes, né, de cortar o galho. Poda, poda. Não temos de esperar Deus nos podar, mas já de antemão com esse conhecimento, já ir nos podando de tudo aquilo que não pertence a Deus, que não remete a Deus. E que muitas das vezes são contrários à vontade de Deus, ao amor de Deus, à realidade, né, das coisas. É já ir nos despojando, né, a viver aqui é o purgatório na terra, a viver já em vida, o início da nossa eternidade, a darmos início à nossa eternidade na terra, ainda em vida, vazios de nós mesmos e transbordantes do amor de Deus, que é o que Jesus diz a Luísa no trecho, né, no começo. E quando assim estiver, a levarei aos céus e não sofrerá mais com as privações. Porque a única coisa que Luísa queria era Jesus, né. Jesus falava grandes coisas a ela, chorando por estar ainda na prisão do corpo. É só ele que ela queria. E era um fardo para ela estar na terra, na prisão do corpo. Ela seguia resignava, porque assim era a vontade de Deus, mas a ânsia dela era voar para o céu, mas aqui, na intenção de unir-se a ele. A criatura hoje parece que vive o contrário, né, quer viver 1000 anos para poder gozar das coisas aqui na terra, porque vê tudo isso como a maior riqueza, o maior tesouro, né, o bem mais precioso, a vida de pecado, de vício, né, que Deus, que nada, quero morrer não, né, prefere é que nem a criança, né, deixa o brinquedo de lado para brincar com a caixa, né, deixa o brinquedo, né, tão especial que o pai comprou de lado para ir se entreter com a caixa. Ao invés de se encher com aquilo que é verdadeiro e sólido, se enche com a fumaça do mundo, os prazeres do mundo, né. Aí, pois bem, terás um grande tempo para se encher, né, de Deus no purgatório. E olhe lá, né, e olhe lá que dependendo, nem lá não passa. Tamanha a indiferença com que viveu, né, diante de Deus, a vida. Tamanha a intensidade que viveu as palavras, né, da serpente: "Não servirei". E aí por isso, né, Jesus já estava angustiado no primeiro trecho. Luísa procurando, procurando, procurando e não encontrava, e quando encontrou estava ele na cama dela, aflito com a coroa de espinhos. Por conta disso, né, Jesus até hoje sofre pelas almas que o rejeitam, porque são criaturas dele, são carnes dele,
que são arrancadas dele, pela própria vontade e liberdade delas mesmas. Rejeitam, né, rejeitam a Deus, querem os gostos do mundo, né, e não querem sofrer um nada, né, de privação para serem encontrados com Ele, né, e o fim disso não será, né, dos melhores. Como diz, terás um longo purgatório a vivenciar, coisa que não precisaria, né, já poderia estar vivenciando esse purgatório, esse despojamento de si mesmo, já hoje, agora, em vida. E aí aqui, né, não basta só eu alcançar o céu, não é só a redenção, né, Jesus nos trouxe aqui os conhecimentos da divina vontade, né, a ser estes que não estarão só no território divino, mas morarão no palácio com Deus, né. Jesus diz: "Na casa de meu pai tem muitas moradas", né. Não basta só ser salvo, mas ser íntimo de Deus. Ele que tudo se deu a nós, quer Ele que demos todo, nos demos todo a Ele. Não estamos nesse mundo, como foi dito, né, num acampamento de férias, né, para curtir e gozar a vida. Mas é exatamente as situações, as coisas que nos vêm, a consciência, a renúncia delas, em prol de um bem maior que é Deus. Eu não quero os presentes de Deus, eu quero a Deus. É como a experiência que eu vivi aqui. Eu não quero uma chácara com o nome sonho meu. Eu quero viver o sonho de Deus. E aí se vai ser numa chácara, se vai ser debaixo da ponte, se vai ser lá não sei na onde, não importa. O que importa é que essa é a vontade de Deus, o propósito para o qual eu fui criado. E verdade esta é que eu moro na casa de uma pessoa onde Deus me preparou, enquanto eu não tinha um outro lugar, né. Então é esse abandonar-se em Deus e não ficar com mimimi, né, "Ah, aqui em tal lugar eu não quero, porque é assim é assado. Ai, não, eu vou buscar um outro lugar melhor". Imagina que ofensa a Deus eu falar que: "Ah não, aqui é muito ruim, eu vou alugar uma casa no outro lugar, numa qualidade, uma estrutura melhor". Eu não quero o que Deus me dá, eu quero buscar as minhas coisas. Um ser mesquinho, que vive de status, né, que quer ter status, que quer se destacar dentre os demais. E vimos já, né, que o que a divina vontade quer é nos esconder, a não estarmos no mundo nos destacando entre os outros, mas pelo contrário, né, não ser visto. Ninguém me procura com o interesse de curtir, né, de gozar dos benefícios que onde eu moro tem. Por exemplo, os amigos, exemplo não, é a realidade, né, as pessoas que se aproximarão de mim por eu morar numa casa que tem piscina, que tem uma churrasqueira, que é um lugar agradável onde possamos fazer um churrasco, né, e tal. Interesse, né. Então Jesus não,
para que isso não aconteça, nos conduz aqui a estar em condições que ninguém vai te procurar, né, ninguém me procura aqui. Meu irmão mesmo veio aqui me fazer uma visita uma vez só, nunca mais voltou. Minha mãe veio de outra cidade, veio aqui, conheceu tudo. O meu outro irmão estava com ela, nem aqui em casa entrou. E assim segue. Jesus nos separa para ele, né, somos invisíveis para os outros. Os que se incomoda é porque eles não conseguem, né, renunciar às coisas na vida deles e ver a gente renunciando, né, os prazeres do mundo, ficam inconformados, porque eles sabem que eles também precisam fazer, né, e não querendo fazer, não aceita também que os outros fazem, porque grita para eles, né, que eles também podem e deveriam estar fazendo, né, esvaziando-se das coisas do mundo para encher-se de Deus, preenchendo já em vida os vazios da alma, os vazios do amor na alma deles, a fim de que o purgatório nada tenha a fazer com eles, pois já fizeram em vida. Então as situações que nos vêm em vida, né, as experiências que temos, nada mais é, né, para que livremente renunciemos para ficar com Deus, porque é muito fácil renunciar a uma coisa que não está ao meu alcance. É muito fácil renunciar a uma coisa que não está. Mesma coisa é muito fácil falar que eu aceito uma doença, uma situação complicada, se eu não vislumbro isso, né, se eu estou em plena saúde, né, é de fato quando bate as portas, é que eu vou saber de verdade, né, em que pé está essa minha adesão ao propósito divino. Que como foi dito, né, um contentamento a menos na terra, é um contentamento a mais no céu. Ele que tudo se deu a mim, ao passo que eu me dou tudo a ele, de fato, tudo dele eu tenho, né, no céu, como se deu a Nossa Senhora. Agora, se eu dou as minhas escapadas, se eu tenho as minhas preferências, né, se ora eu faço, ora eu discordo e vou fazer a minha vontade, né? E até a pessoa pode dizer, né, com essa falsa humildade: "Ah, não, só de eu conseguir o céu já tá bom demais. Só de eu não ir para o inferno já tá bom demais". Deus me livre, né, a pessoa faz o mínimo só para não ir para o inferno. Isso não é amor, isso é interesse. E como foi dito, Jesus vomita. Jesus vomita, né, da sua boca, porque é os mornos que ele fala nas escrituras. Não tem amor, só tem interesse aqui. Agora aquele que reconhecendo algo que, né, humanamente é muito bom, é até de certa forma lícito, mas diante disso, dessa realidade, ele: "Não, eu viso um bem maior, eu não estou aqui para passear, eu não estou aqui para ficar curtindo uma casa no campo, uma casa na praia, um isso e aquilo. Eu vim aqui para não me distrair com essas coisas, por mais tentadoras que sejam, por mais atrativas que sejam. Eu vim para conhecer a Deus e nessa realidade renunciar a tudo isso para estar com Ele". O que ele disse ao jovem rico é vivermos na prática essa realidade. Vai, vende tudo e dê aos pobres, me segue, né? Vai, corta os galhos, esvazia de tudo isso daí e se enche de mim, de meus conhecimentos. Sede, sede para mim a companhia, o meu entretenimento, o meu brinquedo, como ele diz no livro do céu. Sede vós o meu brinquedo na terra. Nossa, mas que vida. É sim, realmente, que vida.
Eis que todo o que se deu a mim, eu todo me darei a ele. E a razão pelo qual eu me movo, a razão pelo qual eu faço todas as coisas só por Deus, para Deus. Não é para alcançar isso ou aquilo, para concretizar esse ou aquele plano, desejo, sonho. É o que diz, o sonho de Deus. Não busco, não viso os meus sonhos, mas o sonho de Deus. E é aqui, está separado para Ele, dedicado a Ele, a ser a companhia para Ele, a morada dele, o todo dele, como Luísa que estava à disposição de Jesus na cama. Parece 81 anos a escrever o livro do céu. Prover a Deus que fiquemos também, 80, 50, seja feita a vontade de Deus quantos anos, mas dedicados aos conhecimentos do livro do céu, ao viver, a conhecer e viver, pôr em prática na nossa vida. Eis o maior de todos os tesouros. E por meio deste, se servir das coisas do mundo, aquilo que ele nos trouxer. Se é aqui ou ali, seja feita a vontade de Deus. Se é com ou sem, seja feita a vontade de Deus. Não ter essas coisas, como centro. Mas ter e colocar tudo, em ato de dar a glória a Deus. Essa mentalidade humana nos prende à terra. Porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu tenho que realizar esse e aquele sonho. Eu mereço, eu trabalho. Eu isso, eu aquilo, eu aquele outro. Cadê Deus? Cadê Deus no centro? Eu só me dirijo a Deus após Ele me conceder essas coisas, esses bens. Então quer dizer que se eu não tiver, então Deus não me tem? É o interesse. Cadê a realidade de Jó? Jó, ele te serve porque você cobre ele de bênçãos. Deixa eu tocar nas coisas dele para ver se ele te serve. Quantos hoje aqui é tocado dessa forma e abandona a igreja, abandona Deus, se volta contra Deus? Fica revoltadinho. Porque eu rezo, eu faço as coisas, eu ajudo na igreja, e Deus permite que tal coisa me aconteça. Então ele vai trazer situações para manifestarmos a nossa adesão, o nosso amor a ele. Ele vai permitir que o inimigo nos toque, de maneira indireta, porque como disse na divina vontade, ele não entra. É a própria divina vontade que vai trazer e permitir situações para purificar a nossa intenção, o nosso desejo de estar permanentemente fundido a ela. Como disse, é muito fácil renunciar a uma coisa que não te interessa, que não te surte interesse algum. É muito fácil renunciar a uma coisa que não está dentro das minhas possibilidades. Agora você ter uma coisa na mão e renunciar a ela por um bem, algo maior, de fato é preciso ter um conhecimento, em certa proporção dessas verdades, para que conscientemente renuncie e não fique, nem de longe olhando, pondo na balança, ou se questionando, se abrindo aos questionamentos da sua vontade humana. Mas será? Será que é isso mesmo? Será que, E fica naquilo. Como diz Jesus em outros trechos, isso te distrai, te afasta de mim. Corte os galhos. Não perca tempo com isso. Não fica perdendo tempo com isso.
né, com coisas que não edificam, com coisas que não provém de Deus. Né? Deixa Deus aqui para ficar pensando no material, na vida humana, nos contentamentos e consolações humanas. Nos prende à terra, nos impede de alçar, né, o voo ao divino. E isso é triste porque Jesus vê, né, que aqui quer as minhas coisas e não a mim. Vê com grande apreço as minhas coisas, o que eu tenho a dar a ela, né, as graças e bênçãos que eu posso lhe proporcionar. Mas a mim só não querem, como muitos alegam, né? E é narrado no volume 4. Queremos a Jesus por rei, mas também as nossas comodidades, a nossa sexualidade, os nossos prazeres terrenos. E Jesus mostra claramente na divina vontade, ou é tudo ou não é nada, como eu trazia, né, no exemplo da conta que eu precisei encerrar. Ou damos tudo a Ele agora em vida, diante desses conhecimentos, ou ficaremos só, ou preencheremos esses vazios do amor no purgatório. Então, de certa forma, é uma exigência de Deus que já façamos, né, essa limpeza já hoje, agora, né, em vida. Não deixar para depois. Pois que esse depois será só pela misericórdia. Alcançaremos o céu apenas por misericórdia. Aquela situação, né, que a pessoa diz, um cantinho no céu já tá bom. Ou como muitos dizem, se eu conseguir alcançar o purgatório já tá bom. O purgatório não é a vontade de Deus. O purgatório é uma vontade permissiva de Deus. Tal é o amor de Deus que já está agora em vida, nos dando esses conhecimentos para vivermos essa purificação, essa santificação agora já em vida. Fazemos o purgatório em vida, né? Despojando-nos de tudo que não pertence a Deus, de todo o amor próprio, de todo o interesse, e vivermos o mais puro, santo e verdadeiro amor, o amor divino, a divina vontade, propósito ao qual a finalidade, né, a qual fomos criados. Rompendo com o nosso egoísmo, nosso amor próprio, nossos interesses, para viver o único interesse, o único propósito de Deus divino. E até o que foi falado, né, e cabe aqui. As coisas não são Deus, né, os bens não são Deus. Né, o que tem de ser o centro na nossa vida não são as coisas, os bens que conquistamos, nem mesmo pessoas, né, entes queridos. Mas isso deve ser levado no automático e o centro, a prioridade na nossa vida deve ser Deus, a divina vontade. Seu divino querer. E por Ele tudo fazer. Né? Somente por Ele, com Ele, para Ele. E até o que foi falado, né, que eu ainda mencionei ainda há pouco, não é? A divina vontade não são as coisas nem as pessoas. De fato, né? Viver para Deus não é sair por aí pegando pedido de oração de todas as pessoas e rezar, né, a Deus por elas. Um emprego, uma cura, uma situação, blá blá blá, blá blá blá, e Deus fica onde? Fica de lado. Essa situação não é que vai viver indiferente, mas essa situação é vivida também no automático. Nos vem uma situação para rezar, a gente entrega ali para Deus na hora, mas é a vontade de Deus. Eu vou pedir a Deus a cura se eu não sei a realidade da pessoa, às vezes aquela cura já é a assistência, a misericórdia, o cuidado de Deus. Foi até uma realidade que eu vivi outro dia. A pessoa me pediu oração porque uma pessoa havia se afogado salvando o sobrinho. Só que ela não tinha dito.
pediu uma oração e tinha um familiar, né, no no hospital, que havia se afogado. Eu falei: "Mas o que aconteceu, né? Se afogou por quê?" Porque é uma grande diferença ela ter se afogado porque estava bêbada ou pelo o fato que disseram que foi, né, ele havia pulado na água para ajudar um sobrinho. Mas não aqui para especular, mas para saber, né, direcionar a oração. E não para: "Ah, Senhor, pelo amor de Deus, né, que o Senhor cure, que o Senhor salve". Não, que seja feita a vontade de Deus. A gente entrega ali a situação para Deus e pronto, né. Até não fica ali no pé de Jesus depois, né: "E aí, e aí, e aí?". Não, tá nas mãos dele, ele tá cuidando. Até muitas das vezes alguém me pede oração, é exatamente isso que eu respondo: "Sim, sim, Jesus já está cuidando. Jesus já está cuidando". Claro que para não escandalizar a pessoa, eu não vou falar: "Ah, então essa doença já é um cuidado de Jesus". Eu não vou falar para não escandalizar, mas é isso, né, não vou fazer, campanha de oração, né, como dizem, né, corrente de oração, vamos rezar. Rezar para mudar a vontade de Deus, né, rezar para mover Deus, não, Deus já está cuidando, né, é o que foi falado no outro vídeo, né, do filho drogado, que os pais não o acolhem dentro de casa. Ah, mas que absurdo, e o amor ao próximo? Sim, o amor é exatamente esse, fechar as portas na cara dele, né. A divina vontade é contrária a essa santidade de virtudes, é por isso que a virtude não bate com a vida na divina vontade, que o ser virtuoso vai abrir as portas da casa para o filho voltar, mas às vezes o filho está voltando não por uma conversão, está voltando por um medo, né, de coisas, de ameaças, portanto não há ali uma conversão. Portanto, há ali sim uma ocasião dele continuar do mesmo jeito, porque: "Ah, eu fiz tudo o que eu fiz e meus pais me aceitaram, então eu posso dar as minhas escapadas". E o que foi dito, né, do grau de entendimento e crescimento que Jesus quer, né, anseia que cada um tenha alcance. É o ponto em que ele pode descansar, é esse silêncio interior, né, em que eu não tenho mais em mim, né, não fico retendo mais em mim os galhos desnecessários, né, as vãs conversações, né, já cortei os galhos e nem fico vendo, né, como o centro está continuamente pedindo a Deus pelas pessoas, pelos sofrimentos, né, que estão na vida delas, e nem tampouco também fico questionando Deus, né, perguntando Deus ali, incomodando Jesus com as realidades da minha vida. É todo um caminho, todo um processo, né, de crescimento, mas o ponto em que Jesus nos quer é com esse silêncio interior, né, é como naquele vídeo, né, que eu estava ouvindo, ainda notei isso, que a pessoa havia ido no inferno com Jesus, e Jesus dizia a ela, trazia situações e ela perguntava: "Quem são essas pessoas? Por que estão aqui? Qual o pecado que as trouxe aqui?". Dado um momento, terminando já o vídeo, ela narra, né: "Agora não mais, eu ficava perguntando para Jesus, né, as coisas". Mas, ou seja, o conhecimento, o entendimento, o estar ali unido a Ele, vai nos dando o conhecimento, né, o entendimento. Estão ali por rejeitar a Deus, estão ali por um apego demasiado e desordenado a si mesmo, a seus vícios e paixões, né. Então é aqui silêncio interior, ao passo de Jesus poder descansar, repousar em nós. Ter essa confiança que Ele quer ter em nós de
deixar as coisas aos nossos cuidados, né. O conhecimento que aderimos, né, já esclarece as coisas, as situações, né. Portanto, eu não tenho que ficar me dirigindo até Jesus para trazer até ele uma realidade. Não, foi ele quem me trouxe uma realidade, e eu fico ali, né, fazendo companhia a ele. Muito mais ouvindo, né, correspondendo, né, o amor a ele, do que perguntando, falando coisas, né, rezando o tempo todo. Não, mas um silêncio, ouvindo a ele, os desabafos dele, tá. E eu estar nesse meu nada, nesse vazio, a fim de que nesse vazio ele derrame, né, o seu tudo. É o que foi dito, né. Viver na divina vontade é estar no parquinho de diversão e não estar feliz, né, e querer encontrar a porta de saída desse parquinho e não encontrar, né, é esse esvaziar-se para encher-se de Deus. É a única saída, né, desse parquinho. É habituarmos, né, a essa realidade de silêncio. É eu e Deus, ninguém mais, nada mais. As pessoas não são Deus, né, é Deus é quem tem na mão, né, o cuidado das pessoas, das coisas, não sou eu. Então, todas essas coisas eu vivo no automático e fico a sós em silêncio com Deus, né, e conservando a paz, vivendo a paz, né, fora do parquinho. E aí, como foi dito, né, a falta de interação com Deus, de ver só nas coisas externas o que eu estou fazendo. Então, o exemplo que foi trazido, né, da mãe que cuida de um filho doente, né, ela faz aquilo ali só no âmbito humano, não é que nem até muitos dizem: "A minha vida é cuidar dessa pessoa que é doente, que é deficiente e precisa de cuidados 24 horas. A minha vida é isso, né, a finalidade da minha vida é isso", né, mas não põe Deus na frente, né, não põe o que Deus está fazendo através desse ato, não põe, porque não tem interação com Deus, né. E aí nesse ato ela faz, né, a mãe cuidar do filho porque é natural, né, é instintivo. Agora e aquele que põe, né, como centro de vida, o meu namorado, minha namorada é a minha vida, né, o meu cachorro, né, é minha vida, a vida minha, né, e vive para aquela finalidade, o meu bem novo, meu carro novo, né, e vive em função daquilo, né. Que vida desgraçada, né, que vida miserável. Porque na hora que perder esse bem, na hora que perder essa pessoa, e aí, acabou a vida? Até o que muitos pensam, né, acabou a minha vida, porque eu não tenho mais aquela fonte. Ué, mas a fonte da nossa vida é Deus, tem que ser Deus e temos de viver conscientes, né, disso. O centro da minha vida é Deus. E tudo eu faço com a finalidade de corresponder e amar a Deus, né. Então se é contrariada à minha vontade, eu não tenho que ter vontade, mas eu tenho que viver a vontade de Deus. É o que estava se dizendo do parquinho, né. Vive num parquinho de diversão e não é feliz nesse parquinho, porque ao viver a própria vontade são frustrações em cima de frustrações, né. Ao mesmo tempo que aparenta ser muito bom, repleto de gostos, prazeres e felicidades, traz consigo a amargura tal que é insuportável de se permanecer nesse parquinho, né. Então aqui, como está sendo dito, é eu e Deus no mundo, e para esse fim eu faço todas as outras coisas. Com a finalidade de corresponder em amar a Deus, né, por amor a Deus, ter Ele em cada ato que eu realizo. E aí eu vou ter a plena satisfação, né, do para quê.
né? Se eu precisar ir, né, acompanhar alguém no hospital, por amor a Deus, né, seja um filho, seja, né, por alguma circunstância, eu vou por amor a Deus, né? E não vou reclamando, né? Eu não vou, nossa, eu rezo tanto, eu tô na igreja, eu tô trabalhando e isso acontece com meu filho, ou mesmo comigo mesmo, né? Como Deus permitiu uma situação dessa, né? Eu não fico nessa miséria, né? Nesse raso, eu vou a fundo, né? Que é o que somos chamados a viver, né? Na divina vontade, a dar para Deus aquilo que os outros nem sequer cogitam pensar em dar, né? Nem pensam, né? Que venha a acontecer tal coisa com eles, né? É como Pedro, né? Prover a Deus que isso não te aconteça, né? Então não pode acontecer nada comigo, né? Eu sou de Deus, eu rezo e tal, então não pode acontecer nada comigo, eu tô, né? E na verdade é o contrário. Deus vai me dar coisas que não dará a outros, porque Ele sabe que de mim Ele pode assim tirar uma reparação, eu vou dar a Ele uma satisfação diferente da que os outros dariam, né? Que seriam ofensas, seria, né? Murmurações, seria até um desacreditar-se de Deus. E é isso, né? E os que vão por essa outra via do humano, do raso, ela fica observando o reconhecimento das pessoas em volta. O que a gente vê direto aí, você vai vencer, você é guerreiro, você é guerreira, você vai vencer, vai dar tudo certo. E apenas aqui os aplausos do mundo, né? O glamour que o mundo traz. Né? Mas isso é só fumaça, não tem valor algum. Né? Precisamos ser reconhecidos por Deus e não pelas criaturas. Portanto, viver aqui essa intimidade, essa vida interior na divina vontade, né? É só Deus é quem vai, né, reconhecer. Aos olhos dos outros, você é a pior criatura do mundo, né? É visto como um demônio. Mas não se está para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus. Né? Igual muito essa situação aí, né, do filho. Mas você tem que cuidar bem do seu filho, você tem que cuidar assim assado. Né? Não, eu tenho que viver a ordem, eu não tenho que fazer, né, a vontade das pessoas, o que as pessoas esperam, mas cumprir o propósito, né, para o qual foi criado, o que Deus espera, né, que aos olhos do mundo é um escândalo, né, mas é o que é viver na ordem e na justiça. É o exemplo que foi dado ainda há pouco, né, do filho drogado que quer voltar para casa e o pai fecha as portas, né, na cara dele. Nossa, mas que pessoa de igreja você é, que não tem caridade, não tem amor ao próximo, ao próprio filho, né? Assim são, né, os comentários, a visão humana, que só sabe criticar tudo que acontece. Né? E aplaude aquele que passa a mão na cabeça, que carrega o filho no colo, que blá blá blá, blá blá blá, que cerca de mimos, né? E como diz, né, amar a Deus e ao seu próximo, né? Amar a Deus em primeiro lugar e ao seu próximo como a ti mesmo. Né? Portanto, é por amá-lo como a mim mesmo que ele vai ficar para a rua. Né? Vai ficar para a rua para aprender, para se corrigir, para se reconciliar com Deus, para se converter, para encontrar a verdade e após sim encontrar essa verdade, aí sim, vamos sentar e conversar. Do contrário, não, porque senão ele vai continuar do mesmo jeito. Né? E vemos isso todo dia, todo momento. Falsas conversões ou conversões sensacionalistas, né? Que é só ali de momento. Né? Porque chorou, porque teve uma experiência, um calafrio, um arrepio, um não sei o quê, mas é ali de momento. E o grande perigo, né, da situação atual, né, que esses influencers têm realizado, né, de chamar a atenção para si, né, de atrair os olhares das pessoas para si, né, até se servem de Deus, fala de Deus, mas não aponta Deus. Se colocam elas no centro,
né, como sendo o Deus das pessoas, né, os seguidores, né, e sabem tudo da vida da pessoa, acompanham cada passo de tal pessoa, né, roubam o prestígio que deveria ser dedicado, né, a Deus, roubam para si. É um pecado terrível, né, distraindo as pessoas de Deus, né, chegou num tal ponto tão absurdo que tais pessoas chegaram a anunciar, né, a amostra de fezes dela na internet para vender e tem quem compra, tem quem compra. A que ponto, né, está caminhando a humanidade? A que situação está se encaminhando, né? São as fezes do meu ídolo, é o fio de cabelo do meu ídolo, não sei o que do meu ídolo. São demônios, né? Como foi dito, quem fazia isso lá no Egito, né? E nem nessa proporção era o demônio. E aí o que foi dito, né? A passagem do jovem rico manifesta claramente isso, né? O jovem rico viu que não bastava apenas ser salvo, né? E quis não só apenas isso, mas quis viver o mais. Ao passo que ele foi conversar com Jesus, né? O que mais eu preciso para herdar o reino dos céus? Jesus disse, né? Observa os mandamentos. E ele todo cheio, né? Sim, eu já faço isso desde quando criança, né? Eu quero mais, né? Eu percebi que tem algo a mais, eu quero mais. E Jesus diz, então, você quer ser perfeito? Vai, vende tudo o que tem, dê aos pobres, depois vem e me segue, né? E o jovem rico voltou, né? Triste, porque era possuidor de grandes posses. Muitos hoje vivem essa realidade do jovem rico. É possuidor de grandes experiências, postos, status e isso e aquilo, né? Tem uma grande bagagem espiritual, né? Como alguns dizem, né? Eu vejo Jesus, eu participo, né? Sou membro do, como se diz, sou membro do apostolado da oração, né? Sou coordenador de tal, pastoral, sou isso, sou aquilo, né? Aqui, ó, o jovem rico, né? Não posso me dedicar a esses escritos. Como eu vou deixar minhas coisas de lado, né? Se ocupa da obra do Senhor, mas não quer se ocupar, né, do Senhor. É o que foi dito mesmo depois que Luísa for canonizada, os livros todos reconhecidos, né, nas prateleiras das livrarias, né, aquela coisa, muitos não aderirão, e se aderirem, viverá de uma forma superficial, né, como mais uma devoção, como mais uma espiritualidade, e o que foi dito, né, essas verdades não são uma espiritualidade apenas, não é uma devoção, mas é uma vida, é a verdade, né, e para isso viver precisa esvaziar-se, né, como vai dizer o trecho, né. Luísa diz: "Encontrando-me fora de mim mesma, me parecia que fosse de noite e via todo o universo, toda a ordem da natureza, o céu estrelado, o silêncio noturno, em suma, me parecia que tudo tinha um significado. Enquanto olhava para isto, parecia-me que via Nosso Senhor, que tomando a palavra acerca do que via, disse: toda a natureza convida ao repouso. Mas qual é o verdadeiro repouso? É o repouso interior e o silêncio de tudo o que não é Deus, né? As obras, a obra na igreja não é Deus. O trabalho, o ofício que realizamos não é Deus. As pessoas não é Deus. Tá? Olhe as estrelas cintilantes de luz moderada, não deslumbrante como o sol, o sono e o silêncio de toda a natureza, dos homens e até dos animais, e que todos procuram um lugar, uma caverna onde estar em silêncio e repousar,
do cansaço da vida. Se isso é necessário para o corpo, muito mais para a alma é necessário repousar em seu próprio corpo. É necessário silêncio, por- mas para poder repousar em Deus, cadê? Se isso é necessário para o corpo, muito mais para a alma é necessário repousar em seu próprio centro, que é Deus. Mas para poder repousar em Deus é necessário silêncio interior, né? Calar as paixões. Como ao corpo é necessário o silêncio exterior para poder-se pacificamente adormecer, mas o que é este silêncio interior? É fazer calar as próprias paixões, tendo-as em seu lugar, é impor silêncio aos desejos, às inclinações, aos afetos, em suma, a tudo o que não chama a Deus. Agora, qual é o meio para chegar a isto? O único meio de absoluta necessidade é desfazer o próprio ser e reduzir-se ao nada, como era antes de ser criada. Você vai lá atrás. Não é nas experiências que já passadas que teve com Deus, não é no momento da sua criação no ventre materno, não. É lá atrás, né, no pensamento de Deus. O único meio de absoluta necessidade de desfazer o próprio ser é reduzir-se ao nada, como era antes de ser criada. E quando tiver reduzido a nada o seu ser, tomá-lo, retomá-lo em Deus. Todas as coisas têm princípio do nada. Esta mesma máquina do universo que você vê com tanta ordem, se antes de criá-la tivesse estado cheia de outras coisas, eu não poderia colocar nenhuma mão criadora para fazê-la com tanta maestria e deixá-la tão esplêndida e adornada. No máximo, poderia desfazer tudo que podia estar e depois refazê-la como a mim me agrada. Teria que destruir tudo para poder refazer do zero de novo, né? Para estar do agrado de Deus, porque é Ele quem sabe das coisas. Mas estamos sempre ali, em que todas as minhas obras têm princípio do nada, e quando há mistura de outras coisas, não é decoroso para minha majestade descer e obrar na alma, mas quando a alma se reduz a nada e sobe a mim, e toma seu ser no meu, então eu obro como o Deus que sou, e a alma aí encontra o verdadeiro repouso. Eis como todas as virtudes têm princípio na humildade e no aniquilamento de si mesmo. Que fazemos o caminho oposto do jovem rico, né? Eu não sou nada, Deus é tudo, né? Eu me despi de tudo, né, que tenho, de tudo que sou, para ser encontrado em Deus, para retomar em Deus aquilo que Ele quer que, né, e que sonhou em que eu seria, né, o propósito, a finalidade para o qual fomos criados, né, o estar na ordem, o não ser mais essa nota discordante, mas entrarmos, né, na harmonia, na harmoniosa sinfonia, né, tocada pelos anjos, né, ao bel prazer de Deus, né, segundo o querer e a vontade de Deus, como todo o universo está ordenado segundo a vontade de Deus, né, e aí viver esse repouso, e aqui está nesse repouso. E Luísa continua no trecho, né? Quem pode dizer quanto compreendia sobre o que me dizia o bendito Jesus? Oh, como seria feliz minha alma se pudesse chegar a desfazer meu pobre ser para poder receber de meu Deus seu ser divino. Oh, como me enobreceria, como ficaria santificada.
Mas que tolice é a minha, onde tenho cérebro e ainda não o faço. Né? Aqui é o volume 3, né? Volume 3, 372. Né? Ela o fez, né? Tanto que transcorreu, né, lá os 36 volumes, né? Todo o conhecimento ela foi recebendo, né, de Jesus e assim trazendo a nós essa verdade para que também nós pudéssemos conhecer, amar e viver tais verdades, né? Retornar à ordem. Aí ela continua, né? Que miséria humana, que em vez de buscar seu verdadeiro bem e de empreender seu voo ao alto, se contenta em arrastar-se por terra e viver na lama e na podridão. A resistência da criatura, né? A dificuldade, né, dela sacudir para longe, né, tudo que não é Deus, que não pertence a Deus, né, que arrasta-se por terra e viver na lama e na podridão. Mas Jesus aqui, ó, mais medito, depois disto, meu amado Jesus me transportou dentro de um jardim em que havia muita gente que se preparava para assistir a uma festa, mas só aqueles que recebiam uma divisa podiam assistir. Recebiam uma divisa, né, o conhecimento dessas verdades. Mas eram poucos os que recebiam esta divisa. A mim me veio um grande desejo de recebê-la, e tanto fiz que consegui meu propósito, né, que é a violência a si mesmo, o esvaziamento de si mesmo, né, e o encher-se de Deus, o ter como centro. Depois, tendo chegado ao ponto onde os recebiam, uma venerável matrona primeiro me vestiu de branco, depois me pôs uma banda celestial, da qual pendia uma medalha marcada com o rosto de Jesus, né? Aqui a escada de ouro, né? Eu faço aqui uma referência aqui com a escada de ouro, onde subiremos com o rosto de Jesus e não com os nossos rostos, né? Com os nossos rostos, com nossos atributos, mas com os atributos de Jesus, né? Desfeitos, né, em nada e retomando o nosso ser em Deus, né? E que enquanto era o rosto, ao mesmo tempo era espelho, que ao contemplar-se nele se descobriam as menores manchas, e que a alma, com a ajuda de uma luz que vinha de dentro daquele rosto, podia ser facilmente removida, né? Aqui o que foi falado no trecho outro dia, né? Da, das faltas e misérias voluntárias e involuntárias. As voluntárias nos desvencilhamos delas, né, o esvaziamento, e as involuntárias são corrigidas pelo próprio Jesus. Né? Podia ser facilmente removida por uma luz que vinha de dentro daquele rosto, né, estampado na medalha. Parecia-me que essa medalha continha um significado misterioso. Depois tomou um manto de ouro finíssimo e me cobriu toda. Parecia-me que, vestida assim, podia competir com as virgens bem-aventuradas. Enquanto isto acontecia, Jesus me disse: Minha filha, voltemos a ver o que fazem os homens. Aqui, ó. A festa não é a prioridade. Jesus quer companhia no trabalho dele. Vamos ver o que fazem os homens. A ocupação de Jesus, né, aqui, ó, é com as criaturas. Né? Porque se deixá-las sozinhas, né, se deixá-las abandonadas à sua própria vontade, né, destroem tudo. Então Jesus precisa estar sempre cuidando e quer Jesus agora esta companhia, né, a não ter que realizar o trabalho sozinho. Voltemos a ver o que fazem os homens. Por agora basta que esteja vestida,
né, que é com as vestes reais, com a divina vontade. Como foi falado, né, a festa a qual aguardam é que a festa da divina vontade. Quando for a festa, então te levarei para assistir. Assim, depois de ter virado um pouco, transportou-me para a minha cama. Então, Jesus quer essa companhia, essa correspondência, né, das criaturas, dos filhos da divina vontade, né, em tempo integral. Né, e tendo isso como centro, realizar todos os nossos atos, nosso ofício, no automático. Né? Não é o centro, não é a prioridade, não é o tudo. A importância de separar as duas coisas. E não é que eu não vou fazer mais nada na vida e vou dedicar a esse escrito. Não, porque aí está a desordem. Mas é dar a cada coisa, a cada qual, a sua devida atenção, né? E o seu devido lugar. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.